Salve, salve, povo bonito! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam estudando bastante. E hoje a gente veio falar de um tema bem legal, bem interessante, que é o Império Macedônio, também conhecido como Império de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Bem, para a gente entender um pouquinho o Alexandre, a gente tem que lembrar um pouquinho do que estava acontecendo na Grécia antes. Umas guerras, uns conflitos, em específico a Guerra do Peloponeso. Nossa, professor, não lembro. Não tem importância. Vamos lá, vamos lembrar, não tem importância não. A Guerra do Peloponeso foi um conflito entre as polis ligadas a Atenas com as polis ligadas a Esparta. Deu uns rolos, uns conflitos ali, por questão ideológica, por questão de desenvolvimento marítimo por parte de Corinto, que era aliada de Esparta. Atenas não gostou muito disso, porque estava invadindo as aliadas dela. E uma já não se bicava muito com a outra, eles já tinham tido uniões lá atrás e acabaram se dissolvendo dessas uniões. E a coisa ferveu numa guerra. A Guerra do Peloponeso. Acontece, gente, que num conflito, numa guerra, todo mundo sai perdendo, né? Isso é meio óbvio. Por mais que tenha um vitorioso, alguém perde com isso. No caso, o grande derrotado aí foram os atenienses. Inclusive por uma peste, uma doença que deu neles lá e acabou piorando muito. Mas Esparta também não saiu lá grandes coisas. Por quê? Porque eles ficaram muito enfraquecidos com o processo. Muito enfraquecidos, né? E aí, fome, doenças, crise por conta desses conflitos, ficou o quê? Um prato cheio para que outros povos pudessem invadi-los. E aí que entra uma nação um pouquinho mais ao norte da região dos gregos, que vão vir com tudo. São eles os macedônios. Os atenienses, os tebanos, os espartanos ainda tentaram fazer alguma coisa, mas era tarde demais e não dava mais tempo. Acompanhe comigo aí para você ver um pouquinho como é que foi isso. Vamos que vamos então, galera. Entendeu um pouquinho? Primeiro essa parte, a parte da guerra. A guerra contra os macedônios. Como eu havia dito, os gregos haviam tido problemas graves anteriormente por guerras internas, mais especificamente a Guerra do Peloponeso. Essa guerra enfraqueceu muito as polis gregas de um modo geral, fator esse que levou os macedônios a invadir esse território. Bem, quando a gente tem essa invasão do território, liderado em especial pelo grande rei Felipe II, os gregos ainda tentam uma defensiva. Os gregos ainda tentam proteger o território, mas já estavam muito enfraquecidos depois de tantos anos de guerras. E após uma última batalha, a Batalha da Queroneia, Atenas e Tebas foram totalmente derrotadas. Felipe II conseguia o que ele queria, que era um processo de expansão. Expansão essa que não foi feita apenas com os seus aliados e a população macedônia, mas expansão essa também conseguida junto com o seu filho, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que depois vai vir a suceder. Para vocês terem uma ideia, Felipe II conseguiu domínios que até então eram dos persas e Alexandre Magno conseguiu ampliar essas posses. Dá uma olhadinha no tamanho do território que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, conseguiu dominar junto e depois da morte do pai dele. O pai dele que foi assassinado também por alguns aliados que não concordavam muito com as suas ideias, acabou sendo morto aí. Alexandre o Grande conseguiu ter um domínio que vai desde a região da Grécia, que a gente já vai ver já já, Egito, toda a região da Mesopotâmia, olha aqui o rio Tigre, rio Eufrates, toda essa parte do mar Mediterrâneo, que era importante, onde estavam ali não só o Egito, mas como também os fenícios, os próprios
hebreus que aqui viviam. Se vocês forem um pouquinho mais para cá, a gente vai ver regiões como a própria divisa aqui com a Índia e toda essa parte aqui do Oriente Médio. Com essa dominação, com essa expansão territorial, essas setinhas ficam bem claros, os caminhos que ele dominou, vai ter a origem de um novo período, um novo momento na história dos gregos. Nossa, professor, mas você não está falando dos macedônios? Sim, são os macedônios. Só que Alexandre, ele vai adotar muito da cultura grega. Por isso que nós vamos chamar de período helenístico. Nossa, mas o que é helenístico? Helenístico era como os gregos se autodenominavam, helenos. Então a expansão do territorial vai fazer com que muitos elementos da cultura grega, que o próprio Alexandre vai adotar, se misture com as culturas dos locais que ele vai controlar. Ou seja, há uma fusão, uma mistura de elementos culturais aqui. Alexandre vai dominar territórios e vai ter algumas características. Uma dessas características muito interessantes é que ele vai respeitar politicamente, religiosamente e até mesmo culturalmente os povos vencidos. Isso, para vocês terem uma ideia, vai ser tão forte que os povos dominados vão até ter uma certa visão boa, positiva de Alexandre. Gente, Alexandre, onde ele dominava, ele fazia essa assimilação cultural tão grande a ponto de fazer oferenda aos deuses daquele local. Por exemplo, quando ele invadiu a Mesopotâmia, ele fez oferendas aos deuses da região da Mesopotâmia. Quando ele invadiu o Egito, ele também fez oferendas aos deuses egípcios. Ou seja, isso não era comum. Ele fez uma assimilação cultural, respeitando e até mesmo adotando aquilo que ele achava interessante daqueles povos, como vestimentas, modos de vestir ou modos de pensar também. E sempre adotando como base uma cultura grega. A grande questão aqui que a gente tem que entender é quem foi o grande professor de Alexandre. Quem ensinou Alexandre? Vocês já ouviram falar de um tal de Aristóteles? O famoso grego filósofo, um dos pais da filosofia? Pois é, ele cresceu e foi educado por este grego, por este filósofo. Então é por isso que ele gostava tanto dessa cultura grega? Exatamente. Então ele pega todo o conhecimento, toda a sabedoria da filosofia, das artes e do mundo grego e passa a misturar, a respeitar e a assimilar, ou seja, unir com as culturas dos locais onde ele dominou. Isso vai ficar muito claro quando a gente percebe o território dominado. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui. Vejam. Primeiramente, nós temos aqui a parte ocidental já. Olha só. Grécia, região da Trácia, né? O próprio Egito, que já está no mundo ocidental. Só que ele, pelos caminhos que vocês podem perceber, ele vai até o Oriente. Ele teria sido, então, o primeiro a tentar unir tanto uma cultura oriental como uma cultura ocidental, ou seja, uma união de povos e de culturas. Alexandre, na verdade, aqui uma representação dele é muito interessante quando a gente olha as fontes históricas. Percebam que Alexandre, ele está nessa imagem retratado com um capacete que parece um tigre, um leão. Vejam, acontece que isso tem explicação. Alexandre não se considerava apenas um homem, um líder militar. Ele se considerava praticamente um herói. Dizia-se, inclusive, que ele era descendente de Hércules. E não sei se vocês sabem, mas na lenda desse herói mitológico grego Hércules, a primeira missão dele, o primeiro trabalho de Hércules, era derrotar um leão, o leão de Nemeia.
esse leão foi morto por Hércules, que ainda fez do próprio leão o seu vestimenta, de sua vestimenta. Ou seja, as imagens retratam ele muito próximo com o que era Hércules, meio que transformando Hércules nesse mito também, nesse herói. Além disso, se vocês observarem as dominações e as expansões de Alexandre por diversos territórios, vocês vão ficar mais conscientes do seu poder quando vocês derem uma olhadinha em quantas cidades tem o nome de Alexandre. Dá uma olhadinha quantas Alexandrias vocês conseguem observar no mapa. Vai lá, olha lá. Observem todos os cantos do mapa. Percebam quantas Alexandrias tem. Olha aqui agora a resposta. Caramba! Tudo isso com o mesmo nome? Gente, isso mostra o quanto que ele se considerava realmente o mito, o cara, aquele que deveria realmente ser o chefe e o dono de tudo isso. Mas tem um problema. Como administrar um território tão grande desse? Como controlar tudo isso? Como ter dominação sobre isso? É aí que entram os diadocos. Tá aqui. São alguns generais que, se vocês observarem pelas legendas e pelas cores, vocês vão ver. Ele distribuía as regiões para os seus principais generais, para os seus principais aliados. Mas nem todos os aliados concordavam com a política e com as ideias de Alexandre. E isso vai ter problema. Viram só? O cara não era fraco, não. Se considerava descendente dos heróis gregos, descendente de Hércules, a ponto de usar uma armadura com um leão, tal qual Hércules conseguiu lá destruir o leão nos seus trabalhos, que segundo a mitologia cita. Então, gente, esse Alexandre o Grande vai ter uma expansão incrível, formando um dos maiores impérios que a humanidade teve. Mas também foi um dos mais curtos que teve. Alexandre não dura muito tempo. Ele teve problemas sérios na sua juventude, praticamente. 33 anos, a morte o abateu. O que nenhuma tropa, o que nenhum general conseguiu, um mosquitinho, provavelmente é o que se acredita, da malária, da febre amarela, derrubou esse grande general. Há algumas dúvidas ainda na história se realmente foi isso, ou se ele foi envenenado, não se sabe muito bem. Mas e aí? E depois de Alexandre? Ele não tinha herdeiros. Quem vai assumir? Quem vai continuar? Como ficará o Império Macedônio? E a cultura helenística? Acompanha comigo aí. A queda do mundo grego. Como eu disse para vocês, os macedônios não duraram muito tempo, pois dependiam de um homem. Dependiam de Alexandre o Grande, que morre aos seus 33 anos. No ano 323 a.C., Alexandre já tinha deixado um legado muito grande, né? O que é legado, professor? Tinha deixado muitas coisas para serem seguidas. Tinha já deixado, por exemplo, um território enorme dominado. Só que teve um grande problema. Ele não deixou um herdeiro, ou deixou claro quem iria dominar e controlar, quem ficaria no seu lugar. Isso não ficou claro. E isso fez com que, apesar da cultura ter se expandido de um lado para o outro e a sua história ter marcado essa região, as conquistas deles acabaram não avançando mais. O território foi dividido em 3 grandes reinos, um aqui na região da Macedônia, que vai pegar aqui toda a região, inclusive da Grécia, uma outra região que vai pegar o Egito, e uma outra mais aqui para a Ásia Menor, que vai ser controlada por generais. Os diáconos,
como eu tinha comentado anteriormente. Só que, gente, eles não tiveram as mesmas artimanhas, eles não tiveram os mesmos diálogos que o Alexandre teve. E aí, as populações locais começaram a se revoltar, questões econômicas também acabaram afetando a, a consistência desses territórios, e outros que aos poucos vinham surgindo também iriam derrubando, até que viesse um declínio total a partir do ano 220 a.C. Só que esse declínio não veio à toa. Começava a surgir um novo território, uma nova região, que aos poucos começava a ganhar força. Um tal de romanos. Já ouviram falar deles? Os romanos aos poucos iam tomando seus territórios e invadindo e acabando com o poderio macedônico. Com isso, a gente pode dizer que acabava o Império Macedônico, mas começava um novo império, um novo poder, o poder dos romanos. Bem, mas os romanos também vão usar da cultura deixada por Alexandre, pelos macedônios. Por isso a gente pode dizer que morre um homem, mas fica uma cultura. Ou seja, o que nós temos hoje que ainda é fruto dessa expansão lá atrás do Alexandre o Grande? Dá uma olhadinha comigo. A arte, onde se expressa a beleza, onde se expressa os contornos e a qualidades físicas humanas, coisas que vocês vão ver que é muito comum na arte grega e romana, está aqui. Foi uma coisa deixada por Alexandre, que se expande para vários outros lugares. Dentro da filosofia, com novas formas de pensar o mundo, onde procura-se valorizar os sentimentos dos seres humanos, onde começa a se ver questões éticas, de valores que até então não se pensava. Alexandre vai passar esses valores para o mundo que ele dominava. A própria geometria, vários teoremas, várias invenções. Arquimedes, por exemplo, foi um dos que criou e expandiu durante o reinado de Alexandre suas ideias para o mundo. Visões como, por exemplo, o diâmetro da Terra, a distância entre os planetas e o Sol e a Lua, e mesmo as primeiras teorias heliocêntricas, ou seja, que tudo gira em torno do Sol. Teorias que só vão ser comprovadas, estudadas e mais analisadas mais de 600 anos depois. Alexandre, com os cientistas da época, já expandiu essas ideias. E além disso, o conhecimento era tão importante para Alexandre que uma grande biblioteca foi construída na região do Egito, mais especificamente em Alexandria, onde milhares e milhares de papiros com informações sobre conhecimentos do mundo de um modo geral eram armazenadas. Infelizmente, essa biblioteca pegou fogo, foi incendiada e tudo se perdeu. Atualmente, no mesmo local onde se acredita que era essa biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, foi construída uma nova e moderna, onde se tenta reconstruir um pouco do que era o mundo antigo. Portanto, um dos maiores legados de Alexandre e os macedônios foi o helenismo, essa cultura onde que os valores gregos se expandiram pelo mundo através de Alexandre o Grande. Tá aí, gente. Concluímos então essa parte do Império Macedônio, do Império de Alexandre o Grande. Professor, o que eu tenho que saber, o que eu não posso esquecer dessa matéria? Bem, primeira coisa é que eles surgem depois da Guerra do Peloponeso, depois que os gregos guerreiam contra os gregos. E aí os macedônios vêm e dominam tudo, isso é a primeira coisa. Segunda coisa importante é que Alexandre o Grande expande o território de Ocidente a Oriente. Então, isso é fundamental para a gente concluir a terceira parte, que é a mais importante, que é a cultura. O conhecimento grego, o mundo grego
é expandido junto com esse território. E, consequentemente, os valores gregos romanos que Alexandre teve, aprendendo inclusive com Aristóteles, se expande para o mundo. São as 3 coisas mais importantes que você tem que saber. Tá bom? Até a próxima, gente. Espero que tenha entendido. Um abração. Tchau, tchau.